Irmãos, a unidade é um milagre. Porque nós precisamos reconhecer que cada um de nós somos pessoas diferentes uma das outras. Se você olhar para essa pessoa que está do seu lado à direita, você vai perceber que ela é muito diferente de você. E se você olhar para essa pessoa que está à sua esquerda, você vai perceber que ela também é muito diferente de você. Em tantos aspectos que se você pegasse um papel e tentasse enumerá-los, eu tenho certeza de que seria possível encher um caderno. E é por isso que eu afirmo mais uma vez que a unidade é um milagre. Mas Deus faz milagres. E Deus opera esse milagre da unidade, de fazer com que pessoas totalmente diferentes, que torcem para times diferentes, que usam roupas diferentes, que estão em situações econômicas diferentes, que vivem em lugares diferentes, que frequentam lugares diferentes, formem um corpo só. É somente o poder do Espírito de Deus que pode fazer uma comunidade maravilhosa como a Igreja de Deus, como a família de Deus, como o corpo de Cristo, como o templo do Espírito Santo que é a Igreja reunida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Atos capítulo 4, nós vamos ler do versículo 32 até o versículo 37. Muito feliz de ver o Danilo de volta. Danilo, seja bem-vindo de volta. Jéssica. Passaram os perrengues esses dias, né? Mas você está bem? Está melhor? 100%? O Senhor continue te abençoando. Nós oramos pela sua vida aqui domingo passado. E é muito bom ver você aqui. Vivo e inteiro. Atos capítulo 4, e nós vamos ler do 32 ao 37. Assim diz a palavra do Senhor. A multidão dos que criam estava unida, de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia imensa graça. Pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu-o, trouxe o dinheiro e colocou-o aos pés dos apóstolos até aqui. Irmãos, hoje eu quero falar a respeito de uma comunidade regenerada. E, para nós começarmos, embora Pedro e João tenham sido proibidos de pregar e ensinar a respeito do nome de Jesus, o povo de Deus seguiu em oração, pedindo ao Senhor que lhes desse coragem para continuar anunciando o Evangelho. E na medida em que os apóstolos continuavam a dar testemunho da ressurreição de Jesus, cada vez mais esse povo crescia e se tornava uma comunidade de crentes mais forte, e cada vez mais também as autoridades judaicas se preocupavam com o aumento desse grupo. Por exemplo, no primeiro sermão de Pedro, após a descida do Espírito,
O grupo que era de 120 pessoas passou a ter quase 3.000 pessoas. Você sabe o que é isso? Esse é um crescimento de 2.400% em um sermão. A igreja se tornou 25 vezes maior no primeiro sermão que foi pregado através de Pedro. E no segundo sermão de Pedro, que foi pregado após a cura do paralítico, e do qual nós falamos alguns domingos atrás, o grupo de quase 3.000 pessoas aumentou para 5.000 pessoas. Isso significa um crescimento de 66,67%. Ou seja, do segundo sermão, a comunidade quase dobrou o seu número de crentes. E essas informações mostram que a preocupação das autoridades judaicas era justificada, porque nós temos aqui um crescimento estrambólico, assustador, extraordinário, fora do comum. Totalmente fora do comum. Mas o fato é, irmãos, que a pregação da palavra de Deus, mediante a ação maravilhosa do Espírito Santo, criou um povo e formou uma comunidade regenerada. Um grupo de crentes renascidos espiritualmente. E o pastor Mark Dever, ele fala uma frase muito interessante no livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Ele diz, abre aspas, o povo de Deus nunca criou a palavra de Deus. Desde o começo, a palavra de Deus tem criado o seu povo, fecha aspas. É a palavra que faz o povo de Deus. Não é o povo de Deus que faz a palavra. Mas a pergunta é, que tipo de igreja, que tipo de comunidade a palavra de Deus cria? E eu acredito que esse texto responde essa pergunta. Nós já tivemos alguns vislumbres do tipo de comunidade que a palavra de Deus cria através da primeira pregação de Pedro e de uma comunidade de crentes que respondeu ao ensino dos apóstolos, mostrando que realmente o elemento formador da igreja era a palavra de Deus. O que a palavra de Deus produziu naqueles irmãos? O texto vai nos dizer, se nós voltarmos lá no capítulo 2, que eles perseveravam na comunhão de uns para com os outros, que eles perseveravam no partir do pão, e isso também envolve não somente o comer juntos, mas também a ceia do Senhor, com certeza. O texto do capítulo 2 vai nos dizer que eles perseveravam nas orações comunitárias, de uns pelos outros, e eles oravam também pela missão, como nós vimos na semana passada, que ao serem proibidos de pregar o evangelho, eles anunciavam, oraram ao Senhor para que o Senhor os capacitasse a continuarem pregando corajosamente, de forma intrépida. O texto do capítulo 2 de Atos vai dizer que em cada alma havia temor, que muitos sinais extraordinários eram realizados pelos apóstolos, que todos os que criam estavam unidos, e eles tinham tudo em comum. E esse é o significado. Eles tinham tudo em comum. E esse é o significado da palavra koinonia. Está relacionado a nós termos uma vida em comum, ou a nós termos algo em comum que é tão forte, que é tão poderoso, que é muito maior do que as nossas diferenças. E certamente aqui nós estamos falando da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe nada mais poderoso do que aquilo que nos une, como igreja de Deus. E então, irmãos, o relato do capítulo 2 diz que aqueles irmãos, eles tinham um certo tipo de desapego, a ponto de venderem as suas propriedades e bens e repartirem com todos os que tinham necessidade. E o texto diz que, perseverando de comum acordo, pasmem, todos os dias no templo. Se nós fizéssemos culto todos os dias, quem viria?
Eles estavam todos os dias fazendo isso. Isso mostra como a nossa vida é consumida pela nossa agenda capitalista e materialista. Porque para a gente ir para a igreja uma vez na semana, às vezes já é muito. Mas eles perseveravam todos os dias. Eles partiam o pão, eles comiam com alegria. Eles queriam estar ali. Eles comiam juntos com simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o texto vai nos dizer, do capítulo 2, que o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Irmãos, logo após a primeira pregação de Pedro, esse é o retrato da comunidade cristã que nós temos, a igreja primitiva. O sonho de todo pastor verdadeiro, ou talvez o sonho de todo aquele que ama mais Jesus e a igreja de Deus do que este século. O sonho de todo aquele que ama mais Jesus e a igreja do que a sua própria vida, do que o mundo, do que qualquer coisa que nós possamos ter neste mundo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você consegue imaginar quase 3.000 pessoas vivendo dessa forma que eu descrevi aqui? Talvez você pense assim, olha, mas aqui, ou num grupo de 30 a 50 pessoas, a 100, eu consigo imaginar isso. Mas 3.000 pessoas? 3.000 pessoas vivendo dessa forma? A nossa mente já começa a dizer, isso é impossível. Por isso que eu disse que a unidade é um milagre. E depois eu disse que o Espírito opera esse milagre. Porque a Bíblia diz, e a Bíblia não mente, que isso aconteceu, era assim a igreja. Meus irmãos, o que aconteceu com a igreja primitiva não tem nada a ver com o comunismo. O que aconteceu com a igreja primitiva não tem nada a ver com o socialismo, não tem nada a ver com sistema e ideologia política, não tem nada a ver com ideologias humanas. Na verdade, o que aconteceu com a igreja primitiva é uma obra do Espírito Santo, que produziu uma comunidade tão regenerada, que eles não pensavam em si mesmos, eles pensavam nos outros, que eles não estavam tão preocupados com as próprias vidas deles, porque eles entendiam que a comunidade era muito mais importante do que eles. Isso não é obra de homens, isso não é comunismo, isso não é socialismo, isso aqui é obra do Espírito Santo no coração de pessoas, criando uma comunidade regenerada, generosa. É esse tipo de comunidade, é esse tipo de povo que a palavra de Deus cria, que a palavra de Deus produz. Um povo unido, um povo desapegado das coisas do mundo material, um povo generoso, um povo misericordioso para com os pobres e necessitados. Agora, curiosamente, depois da segunda pregação de Pedro, nesse texto que nós lemos, nós temos novamente um relato descritivo a respeito da unidade da igreja na comunidade dos crentes do primeiro século. E assim como foi o ensino dos apóstolos, o motor através do qual o poder do Espírito fez com que aquela comunidade vivesse daquela forma, agora não é diferente. Olha para o versículo 33. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. A pregação está ali de novo. E o que a pregação está produzindo? Que tipo de igreja, que tipo de comunidade a pregação do Evangelho está produzindo aqui? Versículo 33, parte B. E em todos havia imensa graça. A pregação da palavra fez com que a graça do Evangelho enchesse o coração daqueles irmãos, de tal forma que o texto vai nos dizer que a multidão dos que criam estava unida como se fosse um só coração. A multidão dos que criam estavam unidos no mesmo propósito. O texto chega a dizer que ninguém afirmava, isso é meu. O texto diz que tudo era compartilhado por todos.
O texto diz que todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. E antes que nós façamos qualquer crítica aos apóstolos por isso, os apóstolos não pediram para eles fazerem isso. Os apóstolos tão somente ensinaram o evangelho da graça, e a graça transbordou através desses irmãos. O versículo 35 diz que eles repartiam com qualquer um que tivesse necessidade. E o versículo 34 parte A vai dizer que por isso não havia nenhum necessitado entre eles. Uma comunidade que foi de 3.000 para 5.000 e não havia nenhum necessitado entre eles. É claro, porque o Senhor dessa comunidade é aquele que alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixes. E Ele também alimenta essa comunidade inteira de 5.000. Se Ele fez isso uma vez só, ou melhor, fez 2 vezes, teve 2 multiplicações de pães nos evangelhos, Ele continuou fazendo isso nesta igreja e através dela. Não, mas 5.000 pessoas não dá para ter isso. Pelo esforço humano simplesmente não dá mesmo. Mas pela ação maravilhosa, poderosa do Espírito Santo de Deus, isso é perfeitamente possível. Porque só existe alguém que pode arrancar as camadas do nosso egoísmo para nos tornar as pessoas que nós deveríamos ser. É o leão Aslan, é Jesus, por meio da obra do Espírito em nós. Só existe alguém que pode desprender o nosso coração deste mundo, nos desconectar daquilo que nós estamos vendo, para nós começarmos a olhar e a pensar naquilo que nós não estamos vendo, mas estamos crendo. Essa era a dinâmica da igreja primitiva. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz sobre a primeira pregação de Pedro. Você consegue imaginar 5.000 pessoas vivendo assim? Quem consegue? E aqui eu digo mais uma vez, não é uma imposição humana, não é uma ordem política ou eclesiástica. Nem os apóstolos estavam falando, vendam tudo, eles não disseram isso. Eles ensinaram o evangelho. E as pessoas fizeram isso, como resposta ao evangelho. Não é algo imposto, é uma obediência voluntária. E isso já fala contra as igrejas que estão fazendo isso hoje. Você já deve ter visto isso na internet. Aqueles que se dizem apóstolos, mas não o são porque não são testemunhas oculares do Cristo ressurreto e não foram enviados por Ele, colocam uma bandeja, falam para o povo fazer uma fila e lançar o máximo de dinheiro que eles puderem ali aos pés deles, usando esse texto, que não é um texto doutrinário, distorcendo a palavra do Senhor para arrancarem dinheiro do povo, que não é inocente, sabe por quê? Porque também está fazendo isso por ganância. E aí o Senhor dá a esses falsos crentes, falsos pastores, o que eles merecem. Um fortalece o outro. Um dia eu vi um vídeo na internet de uma mulher que se dizia apóstola, ou apostila, sei lá qual que é o nome que ela dá. O pessoal fez uma fila, e as pessoas passavam e beijavam os pés dela. E talvez se nós fôssemos até essa igreja para tentar conversar, o que vocês estão fazendo? Certamente eles leriam essa passagem falando, olha lá, eles levaram tudo o que tinham aos pés dos apóstolos. Mais uma vez, eles fizeram isso voluntariamente.
é uma obra do Espírito, não é obra de homens. Não é uma coerção de homens gananciosos, falsos e mentirosos, que estão preocupados somente com o próprio umbigo. Não é coerção, é uma ação interior transformadora, que só pode ser causada pelo Evangelho de Jesus Cristo. E eu digo outra vez, esse é o tipo de igreja e comunidade que a palavra produz. Um povo unido, desapegado das coisas do mundo material, generoso e misericordioso para com os pobres e necessitados. É claro que se o necessitado não comunica a sua condição, aí ele priva a igreja de ajudá-lo, aí a culpa é do necessitado. Se alguém aqui está tendo necessidade de alguma coisa, você pode procurar a igreja e a gente vai ver a melhor forma de cuidar dessa necessidade. Mas se você guarda para si, a igreja não tem como fazer nada. Nós louvamos a Deus porque o Senhor tem dado condições aos irmãos dessa igreja. Deus tem abençoado, Deus tem dado emprego, Deus tem aberto portas, tem surgido promoções, enfim, Deus tem sido muito bom para conosco. E se houverem necessitados no nosso meio, nós precisamos ajudá-los, nós precisamos cuidar deles. Mas eu falo mais uma vez, se você está na condição de necessidade, eu estou precisando de uma cesta básica, seja o que for, comunica a sua necessidade. E aí você vai estar dando a oportunidade de a gente te ajudar. Mas se você não falar, aí não tem como. Seguindo, por que existe uma comunidade assim? A resposta é porque o Espírito faz indivíduos assim. Ele opera um novo nascimento em pessoas e torna essas pessoas generosas. Então, primeiro, para que haja uma comunidade regenerada, é necessário que exista o indivíduo regenerado. E agora eu convido você a se voltar para os versículos 36 e 37. Porque depois que Lucas fala de uma comunidade regenerada, ele vai começar a falar de um tal discípulo, de um tal indivíduo regenerado. Qual é o nome dele? José, que os apóstolos chamavam de Barnabé. Irmãos, a comunidade regenerada ela é composta por indivíduos regenerados, pessoas que foram transformadas de dentro para fora pelo poder da palavra, pelo Espírito de Deus. E para que exista uma igreja assim, como eu disse, é necessário que existam indivíduos assim. E talvez seja por isso que Lucas faz esse exemplo positivo do tal José. Na semana que vem nós veremos também um exemplo negativo, lembrando-nos de que a igreja, nem todo mundo que vai à igreja é convertido. Mas por hora a gente vai falar do exemplo positivo. O nome dele é José. Os apóstolos o chamavam de Barnabé. Barnabé significa filho da consolação. Ele era judeu, descendente da tribo de Levi, mas também era natural de Chipre, onde morava sua família. E ele também seria um personagem importante, será um personagem importante no decorrer do livro de Atos. Para você ter uma ideia, um dos companheiros de viagem missionária de Paulo é esse Barnabé, que está sendo referido aqui no livro de Atos, acredito que pela primeira vez, se não me falha a memória. Irmãos, por ora, o texto diz sobre Barnabé o quê? Versículo 37. Possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ou seja, tal como era a igreja, assim era Barnabé. E tal como era Barnabé, assim era a igreja. Tal como era a igreja, era o indivíduo. Tal como era o indivíduo, era Barnabé. Quando se tem indivíduos regenerados, isso resulta em uma comunidade regenerada. E o indivíduo regenerado, ele é generoso, de forma que a comunidade composta por indivíduos regenerados é uma comunidade generosa. Essa é a relação que nós vemos aqui.
E muitas vezes nós erramos porque nós pensamos que o que nós fazemos ou deixamos de fazer na igreja não tem efeito nenhum no comunitário. E é aqui onde mora e reside a maior parte do nosso egoísmo. Onde a gente está querendo pensar a igreja em torno da nossa vida. Igreja não se pensa em torno da nossa vida. Barnabé é o indivíduo. Tal qual é Barnabé é a comunidade. Tal qual é a comunidade é o indivíduo. Irmãos, a comunidade é composta por cada um de nós. E se nós não formos pessoas generosas, a comunidade não será generosa. Se nós não respondermos ao Evangelho com desprendimento, a comunidade também não será. Nesse ponto, nós somos responsáveis pela nossa parte individual primeiro. E depois nós somos responsáveis pela igreja como um todo. É por isso que nós não somente adoramos ao Senhor aqui, mas nós disponibilizamos o nosso tempo, os nossos dons e os nossos recursos. E nós fazemos isso como? Voluntariamente. Por isso é um erro a gente dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nós fazemos para o Senhor. Se nós fazemos para o Senhor, nós devemos nos alegrar simplesmente pelo fato de que estamos fazendo. Jesus contou uma parábola dizendo que nós somos servos inúteis. E dizendo, quando nós fizermos tudo o que nos foi designado fazer, nós devemos dizer a nós mesmos, eu só fiz o que eu deveria fazer, eu sou um servo inútil. E talvez no mundo de hoje a gente pense, nossa, mas que coisa horrível isso. Essas palavras foram ditas por Jesus. Irmãos, o que nós fazemos pelo Senhor, nós fazemos pelo Senhor. E o que nós deixamos de fazer pelo Senhor, nós deixamos de fazer pelo Senhor. É isso. Então é bastante importante a gente pensar na relação indivíduo-comunidade, Barnabé, igreja primitiva, eu, Igreja Batista Consumado, ou eu, igreja, seja qual for onde você congregue. É importante lembrar, e eu estou frisando, uma igreja generosa é feita de indivíduos generosos, pessoas cujo coração não se tornou posse de suas posses, pessoas que entregam o que possuem para acolher quem seja necessário. E aqui, mais uma vez, eu não estou falando apenas de recursos financeiros, eu estou falando de tempo, eu estou falando de dons, eu estou falando de disponibilidade ao reino. Enfim, na semana que vem, como eu disse para vocês, nós seguimos com o exemplo negativo de Ananias e Safira, que é o contrário do tal de Barnabé, que era generoso. Mas no texto de hoje, então, na parte da explicação, nós temos a comunidade regenerada e o indivíduo regenerado. E aí a pergunta é, o que esse texto tem a ver com as nossas vidas individuais e comunitárias? Quais seriam os maiores inimigos de uma vida como a da igreja primitiva? O que vocês acham, irmãos? Quais seriam os maiores inimigos ou os maiores obstáculos para que nós sejamos uma comunidade assim? O quanto nós temos visto uma comunidade assim? O quanto nós somos uma comunidade assim? Eu quero trazer aqui 3 inimigos da vida como a igreja primitiva vivia. E depois eu quero trazer para vocês o que causou isso na igreja primitiva. É claro, foi a palavra, é claro, foi o Espírito. Mas a palavra e o Espírito trabalham com um modelo. Então, por último, eu quero falar sobre esse modelo. O primeiro inimigo da vida, como na igreja primitiva, é a nossa natureza pecaminosa e humana. Nós precisamos lembrar que Deus nos criou numa condição de perfeição, como nós vimos aqui na confissão de New Hampshire hoje, uma condição em que nós amávamos a Deus e ao próximo perfeitamente. Só que o pecado causou uma ruptura e uma inversão de valores,
terrível. O pecado separou o homem de Deus e, por consequência, separou o homem do próximo, da natureza, porque maldita é a terra por causa de Adão, e separou o homem de si mesmo, porque a imagem de Deus foi deformada. Não foi perdida, mas foi deformada. E aí o que aconteceu? Nós passamos a adorar a nós mesmos ao invés de adorarmos a Deus. A fazermos a nossa própria vontade ao invés de fazermos a vontade de Deus. A desejarmos mais o nosso reino do que o reino de Deus. Nós nos tornamos servos do nosso próprio ego. Nós nos tornamos servos da nossa própria vontade e do nosso próprio bem-estar. Foi isso que aconteceu na queda. A Eva parou de ouvir Deus, Adão parou de ouvir o que Deus tinha dito e começou a dar ouvidos à serpente. E a serpente nos ensinou a pensarmos em nós mesmos, não mais em Deus. E o que nós fizemos? Nós trocamos a verdade de Deus pelas nossas mentiras. E então nós nos tornamos, com a queda, egoístas, individualistas e indiferentes a Deus e ao nosso próximo. Foi isso que aconteceu conosco. E eu confesso que isso não é nenhuma surpresa para mim. E eu creio que também não é nenhuma surpresa para ninguém. Mas onde está a surpresa? A surpresa está quando nós afirmamos que nós somos cristãos, mas a nossa identidade não muda. E nós continuamos tendo uma vida completamente centrada em torno de nós mesmos. Isso não é, do ponto de vista da Escritura, conversão. Isso não é o que Paulo diz para os filipenses quando ele diz: cada um não pense somente naquilo que é seu, mas naquilo que é dos outros. Não faz sentido. E aí nós olhamos para uma comunidade como a igreja primitiva e nós começamos a racionalizar motivos para nós sermos diferentes deles. Ah, mas ali era no começo da igreja. Hoje é diferente. O que é diferente? Mudou o espírito ou mudou a palavra? O que mudou no meio do caminho? Não mudou nada. É o mesmo espírito, é a mesma palavra. A palavra está sendo pregada, o espírito está moldando a igreja. O que mais? Um outro argumento. Ah, mas eles pensavam que Jesus voltaria logo, e é por isso que eles estavam tão generosos assim uns com os outros. Eles não estavam apegados às coisas que eles tinham, porque eles acreditavam: Jesus vai voltar logo, então está tudo certo. Que é outro argumento bastante ruim, e que a nossa natureza pecaminosa arruma para poder justificar a nossa vida autocentrada. Um outro, mais técnico, mais teológico. Ah, mas o gênero literário é narrativo. Isso não é uma obrigação. Porque se fosse uma obrigação, estava nas cartas. Mas lê a carta de Filipenses e você vai entender que, na verdade, a parte doutrinária está toda lá, do que a igreja primitiva praticou. A única coisa que você não tem determinada exatamente é a Bíblia dizendo: venda tudo que você tem e traga. Isso não está escrito. Mas a parte da generosidade, de nós repartirmos o pão, de nós orarmos juntos, de nós buscarmos ao Senhor juntos, de nós ouvirmos a palavra juntos, crescermos por essa palavra, tudo isso está na parte doutrinária da Escritura, validando o que a igreja primitiva era e fazia. Além disso, nós não podemos ignorar que a pregação da palavra de Deus no poder do Espírito produz essa comunidade. Então, nenhuma dessas desculpas servem para nós nos defendermos do nosso egoísmo humano. E eu estou dizendo o nosso. Eu não estou dizendo, vocês são assim, o pastor não é. Eu estou dizendo o nosso. Eu estou dizendo que a humanidade é assim. Todos nós somos assim. Quem é o primeiro inimigo da igreja como era a igreja primitiva? É o nosso ego. É a natureza pecaminosa humana. Quem é o segundo? O segundo é a influência do século presente. No tempo que nós estamos vivendo, soma-se a nossa natureza pecaminosa, a influência negativa deste século, em que o homem continua servindo a si mesmo e vivendo para si mesmo. Irmãos, o mundo que nós vivemos prega para a gente que nós precisamos urgentemente passar do 1000 para 1 milhão, depois do 1 milhão para 2 milhões. O mundo coach está dizendo isso para a gente.
o mundo da produtividade, suposta produtividade, do desenvolvimento pessoal individual. É nesse mundo que a gente está vivendo. E o que está sendo pregado todos os dias aos nossos ouvidos é que nós precisamos acumular dinheiro, é que nós precisamos buscar investimentos, e eu não estou falando nada contra isso em si mesmo, mas que nós precisamos de um futuro confortável, que nós precisamos de celeiros maiores, que nós precisamos de condições melhores, que nós precisamos escalar uma montanha. E essa busca, o céu é o limite, porque sempre vai ter alguém, um vizinho com a grama mais verde do que a nossa. Então não existe contentamento nessa cadeia. São pessoas buscando para si mesmas e somente para esta vida aquilo que elas vão perder abruptamente, aquilo que elas acham que possuem, mas na verdade não pertencem a elas. Para nós, uma lógica que pede apenas o pão de cada dia, ou como disse o apóstolo Paulo, se vocês tiverem comida, bebida e roupa, estejam contentes. Essa lógica para a gente é uma lógica ultrapassada. Essa lógica para o mundo de hoje, para o século de hoje, ela não faz sentido. Então nós estamos empenhados em construir cada vez um padrão de vida melhor, sem contentamento. Nós seguimos buscando bem-estar, conforto, segurança. Mas o que nós não percebemos, irmãos, é o quanto nós estamos nos tornando secularistas, individualistas, materialistas, egocêntricos e incapazes de enxergar os outros. Tudo isso é contra a Igreja de Deus. Tudo isso é inimigo da Igreja de Deus. Tudo isso é contra o propósito de Deus. Eu não estou dizendo para você não ter cuidado com o amanhã da sua família. Tenha. Mas quando o relógio começa a girar em torno disso, o relógio da sua vida se torna os zeros da conta, a sua vida já acabou. Já acabou. Porque ela está girando em torno de algo que vai acabar. Algo que pode ser consumido, destruído, perdido. Curiosamente, o pecado nos tornou amantes de nós mesmos. E o que nós mais ouvimos no mundo de hoje? Você precisa aprender a amar a si mesmo. Não. Gente, nós somos amantes de si mesmo segundo o Evangelho. E o que o mundo está pregando para a gente? Você precisa amar mais a si mesmo. O mundo prega aquilo que é contrário à lógica de Deus. Mas nós estamos aqui nessa manhã para destruir todo o raciocínio que é contrário à palavra de Deus. Todo o raciocínio que é contrário à mente de Jesus Cristo. A igreja não pode seguir a cartilha do mundo e achar que está tudo bem. Não é assim. Não foi isso que o nosso Senhor nos ensinou. E aqui eu falo do terceiro inimigo. Quem lembra dos dois primeiros inimigos? Qual que é o primeiro? A natureza pecaminosa humana. Qual que é o segundo? A influência do século presente. E o terceiro inimigo, e último, é a nossa suposta falta de tempo. Irmãos, nós estamos tão ocupados com a nossa própria vida, que nós dizemos que nós não temos tempo para aprender a doutrina, para perseverar na doutrina, para perseverar na oração comunitária, para o partir do pão, para a comunhão. Não dá para fazer online, não? Eles perseveravam todos os dias nessas coisas. E nós ficamos tentando adaptar e encaixar a igreja na nossa agenda, da nossa forma, como mais uma tarefa como jogar tênis ou treinar esgrima. O Senhor online. Treinar esgrima. Irmãos, Deus não é uma tarefa. Deus não é uma tarefa. Nós sempre temos tempo para tudo que é prioridade para nós. E quando nós dizemos que não temos tempo, nós estamos dizendo que não é importante. Tudo o que você considera importante tem o seu tempo. Tudo que eu considero importante tem o meu tempo.
Desde a minha adolescência eu ouvi uma frase que sempre me chamou a atenção, que viver sem tempo para Deus é viver perdendo tempo. E não existe absolutamente nada do que nós desperdiçamos mais do que tempo. Mas a nossa vida está passando. E a gente está desperdiçando o nosso tempo. Eu quero ler um texto da IP Alpha, que eles compartilharam nas redes sociais, antes de nós falarmos a respeito do modelo que a palavra e o Espírito produz no crente e na comunidade. Olha só, preste atenção nesse texto. A escassez de tempo costuma ser a primeira desculpa para a falta de compromisso na vida com Deus e no envolvimento com a igreja. Em vez de sermos intencionais e perseverantes em momentos devocionais de intimidade com Deus, preferimos justificar a superficialidade com a correria da vida. Nesse contexto de agendas apertadas e excesso de demandas, o gerenciamento do tempo se torna uma ferramenta preciosa para a produtividade e o desenvolvimento pessoal, mas pode ser uma estratégia enganosa. Ao contrário de recebermos o tempo como uma dádiva, o manuseamos numa lógica de perda e ganho, lucro e gasto. Nós até dizemos que tempo é dinheiro. As Escrituras tratam o tempo como uma dádiva do Senhor. É Ele quem governa o tempo, quem nos doa o tempo, sustenta a nossa finitude e nos chama a deleitar-se nela. Todo tempo é valioso. Ao invés de desgastar tentando gerenciar o seu tempo, peça sabedoria a Deus para aprender a curar e disciplinar a sua atenção para o que realmente Ele deseja. John Pollock, ele diz o seguinte: a atenção é um recurso disputado, e como uma cidade sem muros será invadida, a menos que construamos defesas, coloquemos sentinelas e a fortaleçamos contra os ataques. E o texto termina com essa pergunta: quais são as ansiedades, distrações e pressões que têm invadido os muros do seu coração e tirado o seu foco do que realmente importa? Esse texto foi tirado do site, do Instagram da IP Alpha. Vocês podem vê-lo. Romanos 12, 1 e 2 diz: não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, irmãos, o mundo está entregue à sua própria natureza pecaminosa. O mundo está entregue à influência do século presente. O mundo está entregue à sua suposta falta de tempo para Deus. Mas nós não podemos estar. Um ímpio falar isso, essas coisas, tá ok. Nós falarmos essas coisas não faz o menor sentido. Para nós caminharmos para o final desse sermão, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Que mente é essa que nós precisamos ter? Que fazia com que todos estivessem unidos de coração e de propósito. Era a mente de quem? O que fizeram os cristãos da igreja primitiva? Não, vamos ter a mente do pastor, então vamos fazer conforme a mente do pastor. Foi isso? Não, vamos ter a mente dos apóstolos. Vamos ter a mente dos líderes. Foi isso que os cristãos fizeram? Vamos ter a nossa própria mente, a nossa própria forma de pensar. E também não é a mente do mundo. Irmãos, quando a Bíblia diz que esses cristãos, eles estavam unidos em um só coração e um só propósito, o texto está falando da mente de Cristo. Não é a mente do pastor, não é a mente dos líderes, não é a mente deste século.
não é a mente do homem não regenerado, é a mente de Cristo. E é através dessa mente que nós temos que avaliar as nossas vidas. Nós precisamos avaliar as nossas vidas através do modelo de Cristo Jesus. 2 Coríntios 10, 3-5 diz: embora vivendo como seres humanos, não lutamos contra os padrões humanos do mundo, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento. Olha onde está a unidade, olha onde surge a unidade de uma igreja. Todo pensamento para que obedeça a Cristo. A igreja não é formatada conforme a mente do pastor. A igreja é formatada conforme Cristo. Ela é levada cativa para pensar conforme Cristo pensa. E é por isso que a gente precisa ser desagradável. É por isso que Jesus disse que o mundo nos odiaria. Sabe por quê? Se você pegar essa mensagem e jogar na internet hoje, ninguém quer ouvir isso, ninguém vai ouvir. Porque os homens estão envolvidos com as suas próprias vidas. E essa ideia de se sacrificar por uma comunidade é uma ideia antiquada para eles. Mas na mente de Cristo não. Cristo deu a vida pela igreja, Cristo morreu pela igreja, Cristo pagou a igreja com o sangue dele. Para Cristo não é antiquado fazer qualquer coisa pela igreja. O que nós fazemos aqui é um prazer, qualquer coisa que façamos, nós fazemos voluntariamente, fazemos porque nós queremos fazer. Nós não fazemos para em algum momento a gente dizer que a gente tem algum mérito. Não, nós fazemos por causa dele. Essa é a mentalidade padrão. O modelo de Jesus funciona conforme 2 Coríntios 8, 9, que diz: vocês conhecem a graça do nosso Senhor, que sendo rico, ele se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. E esse é o padrão. Pastor, mas se nós pregarmos isso no século 21, nós vamos esvaziar as igrejas. Nós confiamos no poder da palavra e do Espírito. Aqueles que pertencem ao Senhor, mesmo que igreja local X, A, B, fechem porque as pessoas não queriam ouvir a palavra. O Evangelho vai continuar sendo pregado e Deus vai continuar trazendo os seus. O Senhor vai trazer todos os seus filhos até o dia final. É somente por essa convicção que nós pregamos o Evangelho tal como ele é. Jesus se fez pobre. Jesus abriu mão da sua glória. Jesus trocou o manto real para ficar nu diante dos homens. Jesus trocou a sua coroa real por uma coroa de espinhos. Jesus trocou o cetro por um caniço que os soldados usavam para bater na cabeça dele. Ele trocou por um caniço que os soldados usavam para bater na cabeça dele. Só que essa mensagem, ela não está sendo mais só escândalo para as pessoas do primeiro século, mas ela está sendo escândalo para as pessoas do nosso tempo e até da igreja. Pastor, não prega isso não. Prega umas coisas mais legal. Não! Jesus abriu mão de tudo. Ele veio até nós, ele encarnou. Você sabe quem é Jesus? João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E qual é o nível de esvaziamento de Jesus? Jesus não se fez somente homem, Jesus se fez bebê. Se você quer entender o nível do alto esvaziamento de Jesus, imagina Deus no colo de Maria, inconsciente da sua divindade naquele momento, aprendendo a falar e aprendendo a andar. A gente nunca vai entender o que é isso. Agora começa a olhar para a igreja com a ótica de Cristo. Isso vai mudar completamente a nossa forma de lidar com a igreja.
Isso vai mudar completamente a nossa forma de ser igreja. Isso vai mudar completamente todas as coisas. E você nem vai ficar chateado com ninguém que te disser isso. Porque você sabe que a igreja está sendo formatada não a mim, não a nós. Como nós abrimos esse culto, não a nós, mas ao Senhor, a glória. Então é todo mundo indo para a mente de Jesus. Irmãos, a nossa missão nesta vida, na santificação, em tudo, uma mente como a de Cristo, para uma vida como a de Cristo. Se você acha que a vida do homem secular do século XXI, ela se enquadra na mente de Cristo e na forma como ele vivia, ok. Mas a palavra diz que não. A palavra mostra que não. É somente esse sacrifício de Jesus que pode nos salvar da nossa miséria. Da nossa miséria que a gente chama de riqueza, mas que para o Senhor é miséria. O cristão regenerado, ele recebeu um novo coração do Pai. Um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. O que mais? E expressando o quê? A glória do Senhor. Tem mais? Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Isso aí você tem que cantar para o seu irmão. Eu preciso de ti. Gente, qual é o problema dessa música? O problema não é a música, o problema somos nós. A gente tem que parar de cantar essa música, não porque a música é ruim, mas porque nós não vivemos isso. Porque o irmão no qual nós cantávamos ali, eu preciso de ti, querido irmão, deixou de vir para a igreja já faz 4 meses e ele não recebeu nenhuma ligação. Então para de mentir, tira a música. Ou a gente começa a viver o evangelho, ou rasga tudo isso e sejamos seculares. Irmãos, é sobre a obra que Deus quer realizar no nosso meio, em nós, através de nós. Ele está em nós, Ele faz através de nós, e Ele faz para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Eu não tenho nem 1 centímetro de medo de te aborrecer. Sabe por quê? Eu teria se eu estivesse pregando um falso evangelho, mas esse é o evangelho de Jesus Cristo. Então que a nossa mente, que a mente de cada um de nós se ajuste. Aquele que disse não, ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O próprio livro de Atos vai dizer lá na frente, Lucas falando de um discurso de Paulo para os presbíteros de Éfeso. Paulo olha e diz assim, olha, eu quero recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A minha pergunta para mim e para você, que tipo de indivíduos nós somos? Que tipo de comunidade nós somos? Ou melhor, que tipo de indivíduos e de comunidade o Senhor quer que nós sejamos? A nossa falta de alegria na vida é porque nós estamos o tempo todo querendo receber algo. Pode ver que você vai trabalhar feliz no dia 5. Mas Jesus falou, vocês estão na direção errada. Se você quer ser feliz, se você quer ser bem-aventurado, mais do que feliz, começa a doar ao invés de reter. Começa a se sacrificar ao invés de se autocentrar. Isso é felicidade segundo o Evangelho. Eu encerro o sermão lendo a letra da música Confiança do Projeto Sola. Que diz assim:
Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Eu preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia e amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais do que os outros. Me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego e enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. E ajuda-me a enxergar, mesmo quando o meu olhar falhar. A minha oração é para que o Senhor nos capacite a doar, ao invés de possuir. Como um indivíduo regenerado, de uma comunidade regenerada, conformados à mente de Cristo. Pai, nós te louvamos.